Olá, eu me chamo Felipe Piscin, sou aluno do 10º semestre do curso de agronomia. Então, resolvi preparar uma videoaula sobre compostagem, um tema que eu acho bem interessante. Então, para começar a falar sobre compostagem, podemos definir assim: a compostagem é o processo de transformação de materiais grosseiros, como palha e estrume, em materiais orgânicos utilizáveis na agricultura. Este processo envolve transformações extremamente complexas de natureza bioquímica, promovida por milhões de micro-organismos do solo, que tem na matéria orgânica in natura sua fonte de energia, nutrientes minerais e carbono. Por essa razão, uma pilha de composto não é apenas um monte de lixo orgânico empilhado ou acondicionado em um compartimento. É um modo de fornecer as condições adequadas aos micro-organismos, para que esses degradem a matéria orgânica, disponibilizando nutrientes para as plantas. Então, vamos falar um pouco sobre o processo de compostagem, então, na apresentação aqui no Prezi. Então, tudo começa com o preparo das leiras. Esses compartimentos são chamados de composteiras, então, e o preparo das leiras, então, é feito com auxílio de qualquer ferramenta, onde serão empilhado palha, estrume e algum material que se deseja compostar. Nesse caso, está sendo compostagem do lixo orgânico doméstico. Então, aqui como já tinha dito, então, é o preparo das leiras com palha, que é essencial. Depois eu vou explicar o porquê. Importantíssimo o controle da umidade no composto, porque além dos micro-organismos necessitarem de água, assim como qualquer ser vivo, esse molhamento também, esse controle da umidade é importante para a manutenção da temperatura. Então, o controle da temperatura é feito com termômetros, tem que ser avaliado diariamente, para que não haja, então, um excesso no aumento dessa temperatura. Aqui outra imagem representando o controle de temperatura. Usado termômetros, pode ser de mercúrio mesmo, ou digital, mais tecnológico. Então, falar um pouco sobre a relação CN. Relação CN é a relação carbono-nitrogênio. O carbono serve como fonte de alimento para os micro-organismos. Já o nitrogênio serve como fonte de energia para os micro-organismos. Então, importantíssimo na hora de montar o composto, que o material a ser compostado ele tem que ter uma relação CN 30:1. Ou seja, a cada 30 partes de carbono, uma de nitrogênio. O porquê desse equilíbrio? Justamente para o material não ser compostado muito ligeiro, caso ele tenha uma relação CN muito baixa. Se tiver uma relação CN muito baixa, tem pouco carbono em relação ao nitrogênio. Então, o material vai ser compostado muito ligeiramente, não passando pelos processos que necessariamente deveriam passar. Então, a palha é difícil compostagem, difícil de degradabilidade. Então, justamente, ela é misturada junto com o esterco, que é de fácil degradabilidade, justamente para dar esse equilíbrio e nós tentarmos chegar na relação CN 30:1, um dos principais fatores da compostagem, em relação ao tempo. Então, aqui esse gráfico, que mostra exatamente como funciona todo o processo. Então, o material é colocado dentro das composteiras, a temperatura ambiente, e devido à atividade desses micro-organismos, ele começa o aumento da temperatura. Essa fase se chama fase termofílica. Então, a temperatura ela pode chegar até os 65 graus. E a grande importância desse aumento da temperatura seria para a esterilização do composto, onde a essa temperatura, patógenos, por exemplo, não sobreviverão, nem alguma semente de planta daninha, uma vez que esse composto vai ser usado na lavoura depois. Então, depois ocorre uma baixa na temperatura e ela se estabiliza, se mantendo em torno de 20 e poucos graus de temperaturas ambiente. O tempo para a compostagem pode levar até 75 dias, depende da relação CN, controle de temperatura, controle da umidade. E o material a ser compostado. Então, aqui é outro exemplo da compostagem, onde é usado palha, esterco e esterco bovino. Então, esse é o composto pronto, ele é levemente úmido,
aspecto de pó de café. Só que o principal fator a ser levado em consideração nesse composto pronto é a umidade mesmo. Há um ponto que você pega ele na mão e aperte e ele não escorra água. Então esse é o ponto de equilíbrio desse material pronto. Então aqui também foi usado no Pixton, usado uma tirinha, foi feita uma tirinha. Então o professor leva os alunos para um dia de campo e começa o dia dele assim: bom dia, pessoal, hoje teremos uma aula no campo. Os alunos se empolgam, um diz que legal, o outro diz suave na nave, professor. Bom, os alunos então chamam-se Tyberson e Gervinho. Tyberson e Gervinho, parem de brincar, vamos prestar atenção. São alunos novos, então eles não estão muito interessados, mas não sabem o tema que aguarda eles. Posteriormente o professor diz o assunto da aula. Hoje então vamos conversar sobre os compostos, sobre compostagem dos resíduos da lavoura. E finalizando a aula dele, como já foi explicado, mais para ter uma ilustração mesmo, então ele diz: uma ótima forma de dar um destino correto para o material remanescente após a colheita do trigo é a compostagem, ou seja, usada a palha, justamente, que é um material retirado dessa lavoura, e é um destino final, uma vez que todo o material que é acomodado em algum local, ele corre um sério risco de produzir algum impacto ambiental. Então principalmente o lixo doméstico, por causa do chorume, que pode escorrer para mananciais de água, e aí que está o grande perigo de não ter um destino certo para esse material. Então aqui mais uma pequena ilustração sobre compostagem. Então, escutem. Olá, só venho aqui falar sobre a importância da compostagem. A compostagem pode ser definida como a sucagem de nutrientes, pois ele sai da lavoura e volta como fertilizante. Então, quem sabe não tenha ficado bem claro. Então, ela fala que a compostagem é a ciclagem de nutrientes, ou seja, a planta produz sua matéria verde, né, matéria seca, parte desse material acaba ficando na lavoura. Então, se esse material fosse recolhido e compostado, ele teria prontamente disponível os nutrientes para as plantas. Então, essa foi a minha aula. Agradeço a atenção.